chamando a atenção aí do mundo inteiro, que é a morte do Papa Francisco, que após que morreu de um AVC grave, segundo as informações dos jornais italianos, e ele que vinha sofrendo já com problemas pulmonares, né, se recuperou, mas ainda não estava muito bem, e depois ali da missa da Páscoa, ele passou mal e aí acabou vindo a óbito. E ainda, antes de eu vir para cá, não tinha muitas informações ainda dos próximos passos. Mas aí a turma já começa a pensar, né, no conclave. Até o filme está sendo buscado, viu? Porque a turma... Foi um filme muito emblemático do ano passado. E que não tem muito a ver também, né? É importante as pessoas saberem disso. Vamos buscar lá uma coisa que não está lá. Não é uma coisa com a outra. Mas a turma já liga uma coisa na outra, né? Então, se for para buscar filme, busquem os dois papas. Esse filme é aí já estão procurando coisas de quem são os possíveis, quem são os votantes, né? Até 80 anos, quem são os candidatos aí que vão fazer a votação, vão participar. E também muitos dizendo assim, né, do tamanho do Papa Francisco. Eu acho que foi um dos papas que chamou muita atenção aí do mundo como um todo. Ele que trouxe, né, uma visão bem... que nos agradava, assim, agradava, acho que a população de uma forma geral. Um papa não tão duro como, acho que o Ratzinger. Ele era um papa mais querido, mais da turma. Ele era considerado revolucionário também, eu vi hoje. Eu acho que ele era ele não era tão conservador. Isso. Então, não que ele seja progressista, mas que ele não era conservador. Isso trazia para o tempo que nós estamos vivendo, que eu acho que é um tempo de desafio da Igreja Católica, ele trazia muita esperança e alegria para os fiéis, eu penso isso. Ontem um primo meu, eu já mandei um abraço aqui para ele, o Adolfo, ele me mandou um vídeo do Papa, ontem à noite, finalzinho da noite, um casal perguntando, né, pro Papa, eles tinham acabado de casar, qual que era o conselho, que ele, não sei se vocês já viram esse brasileiros, vídeo. né? Eu não lembro se era brasileiro, né? Daí ele fala, vocês já brigaram e tal? Não, nunca brigamos, sei lá, enfim. Ele falou, se lutem. Brigar, nunca durmam sem fazer as pazes antes. Assim, mas ele fala com uma simplicidade muito legal, muito bacana, e logo hoje de manhã a gente viu a notícia e... eu lembro que quando ele assumiu e foi assumindo ali a responsabilidade, né, que é sem dúvida o maior papel aí, a maior responsabilidade cristã, mas ele trouxe mesmo essa imagem do simples, né, nos trouxe de volta, não que o anterior tivesse desviado ou coisa do tipo, mas a gente precisava, né, eu até de novo indico o filme Os Dois Papas, o filme da Fernando Meirelles, um brasileiro, o diretor que fez, que traz um pouco essa discussão, né, de como a igreja ela vinha, né, conduzindo algumas coisas e essa reformulação, né, essa conversa e tal. É um filme que é basicamente só conversa, é diálogo, o filme todo, com Anthony Hopkins, né, que é um puta ator, né, fez O Silêncio dos Inocentes e tal, e me fugiu o nome do que faz o Papa, fez Game of Thrones também, muito conhecido. É muito bom, muito bacana. A gente fica triste, né? A gente sempre fala do Papa São João Paulo II. O João Paulo II, né? Que foi muito carismático também, muito querido. E para mim o Francisco ele entra ali no mesmo patamar também, muito argentino, né? É que o Maia, a nossa história, né? A personalidade no exercício do cargo, né? Ela transparece. Eu acho que também cultura, tem um pouco disso, né? Então a cultura, a aproximação, a gente vê, né, uma pessoa acessível, uma pessoa do povo. Eu acho que isso traz esse carisma e essa aproximação que nós valorizamos, né? Não é todo mundo que valoriza esse tipo de aprofundamento. Será que a Polônia achava do São João Paulo II, assim, né? Tem gente que vai se preocupar mais com a defesa teológica, com os argumentos, com a cultura. Eu não conheço profundamente para argumentar nesse nível, né? Mas assim, para nós essa coisa de ser carismático era mais relevante do que qualquer
Outra coisa, não tô nem merecendo nem desmerecendo, mas é que as personalidades, as diferenças, elas aparecem aí também, né? Eu andei dando uma pesquisada, porque eu acho bem interessante essa parte da tradição, né? Eu vi que selaram a porta de onde era a casa dele lá no Vaticano, né? Então selaram pra não entrar e tal. Aí tem aquela questão de quando eles escolherem tem a fumaça que sai, então eu acho bem interessante. E aí fumaça branca ou fumaça cinza? E aí eu dei uma pesquisada nos favoritos pra ser o novo Papa, e tem 5 nomes que estão sendo mais falados, né? O Pietro Parolin, da Itália, Matteo Zuppi, da Itália também, Luiz Antônio, das Filipinas, e o Peter Turkson, da Gana, e o Jean-Marc, da França. Esse Peter Turkson, se for eleito, seria o primeiro Papa negro da história, né? E tem a profecia de Nostradamus, né? Que daí eu não sei se vocês ouviram isso, mas você não ouviu essa história. Não sei, o imaginário brasileiro aqui é muito disso. Eu nem sei se faz sentido, nem sei se é... Eu dei uma pesquisada assim por cima, mas não sou historiador aqui. Mas diz que tal do Nostradamus dizia que antes do fim do mundo, do Apocalipse, havia um Papa Negro, né? E aí toda vez que tem um conclave e que tem algum cardeal que tem chance, a turma já começa assim, vai acabar o mundo. É que pelo que eu vi não é só por ele ser negro, mas é porque tem eles têm uma contagem lá também, não sei especificamente de quantos papas foram até o Papa Francisco. 266. E daí falam que esse seria o último Papa antes da vinda do Anticristo. E daí falam que eu vi um vídeo que mostra lá um interior do Vaticano, que tem os espaços lá para as imagens de todos os papas, né? Acho que naqueles desenhos, e diz que só tem mais um, que seria pintado do Papa Francisco, né? Então, dizem que esse é o último. O fato constrói outra parede, né? Tá tudo bem, estamos prontos para começar. Mas aí tinha aquele pensamento assim da teoria da conspiração, né? Mesmo que o Henrique é o futuro tio do WhatsApp que vai mandar pra galera. Tá acabando. É aquelas profecias tão importantes quanto as dos Simpsons, né? Aquelas profecias dos Simpsons. Não. De 2025. As dos Simpsons não menospreza, não, que já acertou muita coisa. Só são lançadas as que deram certo. Todas as 1,5 milhão que foram só jogadas ao vento, essas não têm importância. Eu mesmo que discuti sobre gnomos. Que ainda não chegou ainda o momento. Não chegou. Tem anos que já passaram e que nada aconteceu. Mas é isso aí. E tem especulação também sobre o conclave, porque é tudo muito sigiloso, né? Sim. Eles recebem a maior pena em caso de qualquer vazamento de informação, né? Que é a excomunhão. Então, isso para um cardeal não tem nada pior, né? Então, não há necessidade de passar algumas informações. É coisa que para o povo de Deus não importa mesmo, sabe? Se é a maioria simples, né? Como São João Paulo II tinha escolhido. Então, aí Bento XVI alterou para 2/3. Então, o importante é que é uma base sólida que escolhe, né? E que a gente precisa acreditar que eles estão lá inspirados pelo Espírito Santo e que... Independente, eu até vi aqui a gente falando sobre essas possibilidades, né? O Henrique trouxe as possibilidades aí. São muitas as possibilidades e muitas coisas que eles vão repensar nesse momento, né? A idade é uma coisa que conta muito. Eu fico pensando assim, por pura opinião, isso não tem nada a ver com uma questão da igreja. O Papa esteve doente aí há alguns meses, né? Então, essa imagem da doença é algo que ficou próxima da igreja. Eu, assim, não acredito que eles... por exemplo, o Dom João tem 77 anos. Então, eu acredito que ele já tem mais idade, assim, sabe? Então, não sei se a gente... Se essa escolha tomaria esse rumo, né? Mas vale lembrar que tudo isso é muita especulação, assim. As pessoas falam que tem um preferido, né? Até no filme fala um pouco sobre isso. Quanto o Papa foi cogitado, né? O Papa Francisco foi cogitado para ser, então, o Papa. E nem sempre isso foi confirmado, né? Até no filme tem muita narrativa que não necessariamente foi aprovada, né? Não é um filme doutrinário. Então, claro, as pessoas assistam aí com parcimônia também, né? Sair divulgando essas coisas, são conversas que nunca existiram, né? Eu acho que num tempo de atualidade que nós estamos hoje, eu acho que o que poderia prezar, também não entendo, não sei nem como vai ser essa votação, mas poderia se prezar essa questão da acessibilidade, né? Que ele tinha do Papa Francisco. Porque
tá essa pompa e circunstância, tudo bem, a gente sabe quem é a figura do Papa, tá acima lá. Mas essa acessibilidade que ele deu, eu vi uma imagem que ele pediu um carro simples quando ele estava no Brasil, era da Fiat, se não me engano, bem simples, ele andou com os vidros abertos. Ele parou, o povo tocava nele, ele desceu, abençoou uma senhorinha, tocou a mão numa criança. Então, assim, que a igreja veja o próximo Papa dessa forma, né? Com essa acessibilidade, que essa próxima pessoa veja o povo dele, né? O povo de Deus dessa forma. A forma que eu penso que eu acho que a igreja poderia ver assim. E né? o maior legado, né? Porque algumas pessoas veem como uma figura política, outras pessoas vão ver como uma figura, um ícone, né? Cada um vai ver de um jeito. Mas a misericórdia, eu acho que o Papa Francisco pode demonstrar, assim. Eu acho que todas essas atitudes que foram aí homenageadas, elas fazem parte da principal mensagem do Papa, que era uma pessoa muito misericordiosa. E aí, por mais que ele estivesse envolvido em polêmicas, e não polêmicas negativas, mas é porque a pessoa do Papa, quando ela fala, gera um impacto no mundo inteiro. Então, se ele fala A ou se ele fala B, isso tem impacto para um lado, para o outro. A gente vive num mundo muito politizado, então colocar essa figura, que é uma figura gigantesca, num mundo em que aqui no Brasil ele parece ser de um jeito, mas na Argentina ele pode parecer ser de outro, lá na Alemanha ele pode representar outra coisa, então não é sobre isso o que ele nos parece, né? Mas eu acho que o propósito dele é algo que exala para o mundo inteiro, e a misericórdia dele, assim, foi muito importante. Ele nos ensinou e amava no silêncio, né? E eu acho que Jesus Cristo, se tivesse aqui, ele amaria, assim, essa figura amaria no silêncio também, então é muito importante essa representação de como seria se assim fosse. Um ex-arcebispo de Maringá vai estar lá, né? Sim, No Dom conclave. João. São 7 brasileiros que vão estar, porque eles têm que ter até 80 anos. Até Isso. tem um que poderia... E já saiu. Mas ele tem Existem mais de critérios, 80 né? anos. Aham. Existem critérios também, né? Para você Ele estar tem que ser eleito, né? cardeal e tem que ter até 80 anos. Então Ah, ele tem que ter essa... muitos cardeais foram feitos cardeais, né? Eu não sei como é que o Papa Ordenados, assim. Francisco ordenou muitos cardeais que não eram da Europa. Então esse número de cardeais europeus, que antigamente era um percentual mais que 50%, agora é menos que 50%, isso distribui, né? Tem muitos países que não tinham cardeais e hoje tem cardeais, e aí se torna uma participação mais global, né? Eu acho que isso é muito importante na representatividade da igreja como um todo, porque daí as questões de um país para o outro mudam muito, e essa conversa do que está acontecendo no mundo católico, eu acho que ela é extremamente relevante para essa decisão. Claro. Porque com certeza tem alguns que são mais conhecidos, eles acabam tendo mais chance. Mas quando você vai para uma reunião e você começa a discutir, né, o que a igreja precisa, não é quem, é o que a igreja precisa. Eu acho que essa é a primeira conversa. E aí você vai discutindo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nos países. Toda essa discussão às vezes vai direcionando a conversa para uma outra direção que não era esperada. Sim. E aí, de repente, aquela pessoa que poderia ser o mais, de repente ele não tem o perfil para aquilo que a igreja precisa naquele momento. E aí as coisas vão acontecendo, né? Eu falo isso porque as nossas reuniões de igreja, às vezes a gente vai com uma cabeça e assim, você recebe a pauta. Aí você vai com uma cabeça, mas você chega lá na conversa e aí as pessoas começam a pontuar situações, e aí a gente começa a orar, e de repente aquela cabeça que você estava assim para uma questão mais prática, de repente você começa a pensar em outras questões espirituais e você fala, vou abandonar totalmente aquilo que eu estava pensando e agora eu vou para uma outra direção. Por isso que eu acho que é tão sigiloso, Isso é uma porque inspiração tem do um Espírito monte de Santo coisa mesmo, que né? acontece. De soprar e guiar a decisão. E é por isso que, assim, da minha parte, posso até finalizar. Eu acho que é um chamado a todos, independente. Nós precisamos... E é uma figura que sempre apareceu pedindo oração. Então, ele sempre esteve aí implorando, rezem por mim. Gente, as pessoas não devem imaginar a grandiosidade. Ele foi um papa que passou pela pandemia.
passou por um momento de guerra, passou por muitas questões da humanidade. Aquele momento da pandemia, dele subindo, assim, aquela rampa, sozinho, é como se ele estivesse realmente carregando o peso, a dúvida e as dores da humanidade. E naquela noite chuvosa, assim, eu não sei se vocês se lembram onde vocês estavam quando isso aconteceu. Eu tinha comprado passagem, meu sogro comprou para a família toda, pra gente passar a Páscoa da pandemia lá. Sim, aí isso foi em março. Já era março, né? Acho que nessa data, 13 de março, se eu não me engano. A gente cancelou, porque daí depois foi o auge da pandemia na Itália. Assim. E aí lá realmente tinha muitos casos. Então, lá eles já viviam uma época que a gente não vivia aqui. Mas as nossas dúvidas, incertezas e tudo que a gente passava, tava lá nos ombros dele, assim. Então, foi, assim, muito, muito importante. E ele tava sempre... Acho que quando ele assumiu, nem imaginava, né, tudo que ia passar. E ainda assim pôde aí expressar toda a misericórdia, assumiu, até o Claudemir falou aqui sobre as pessoas, o Papa precisar ficar até o fim, né? No caso do Bento XVI, por exemplo, ele renunciou antes, e foi uma escolha do Papa Francisco, que ele pudesse fazer até onde ele poderia, né? Ele deixou aquela carta dizendo isso, que ele não renunciaria, e que ele faria. Então, é a escolha do Papa também, né? Eles têm esse arbítrio para poder assim fazer, e enfim, a sé está vacante, esperamos que venha um Papa aí abençoado. O Junei, eu fico pensando que é um cargo muito pesado. Muito. Assim, acho que a gente não ele tem uma consegue responsabilidade por milhões de pessoas. Muitas. E tem muitas pessoas que esperam nele coisas que não são dele. A caneta dele é muito pesada. Muito. Então, assim... E sabe que, apesar, Rodrigo, de muitos papas, né? Porque a história da igreja, ela passou por momentos em que realmente o governo e a política se misturava muito, né? Com essa figura religiosa. E ainda assim, pela ação do Espírito Santo, os papas, as decisões não foram... Você poderia ter ali uma pessoa que não fosse digna ou que não tivesse justo... não fosse justa, sabe? Que pudesse ter algum problema com... não ser imparcial. Não ser imparcial e também com corrupção, por exemplo. Sim. Mas ainda assim, as decisões... por eles serem incumbidos disso, da ação do Espírito, eles tinham boas decisões, sabe? E é isso, mas, essa representação de um homem falho... O que significa? Se você sentar naquela cadeira, eu acho que você não tem coragem, assim... você precisa ser muito mau caráter. Não, com certeza. Pra sentar naquela cadeira e tomar... Porque assim, ainda que você fala assim, nossa, isso aqui vai favorecer fulano, vai favorecer... Meu, você não tem coragem, você tá dando uma canetada num negócio que tem a ver com Deus. E assim, o mundo inteiro. É mundo inteiro, então não, assim, não é qualquer coisa. Exatamente. É isso aí, esperamos aí que tenhamos um excelente sucessor. Sim. E por esses dias também, né? Porque aí agora tem muita especulação e tudo mais, né? Que essas pessoas estejam lá. Elas ficam reservadas, imagina, elas ficam comendo lá, elas vivem lá, né? Nesse tempo aí, 15, 20 dias, elas ficam enclausuradas, né? Elas não têm acesso ao mundo, justamente para isso, para que não haja esse vazamento de informação e nenhum tipo de interferência, nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Então, que seja aí um tempo de bênção também. Mas e só a última dúvida aqui, por exemplo, por exemplo, a gente tem o arcebispo de Maringá que vai participar do conclave, né, que chama. Eles saem de todos os seus países e ficam no Vaticano. Alguns já estão lá, né? Por exemplo, Dom João já morou lá há muito tempo. Legal. Ele foi arcebispo de Maringá 2002 a 2004, mas ele já tá lá. Muitas das pessoas já têm cargos no próprio Vaticano, sabe? Já trabalham lá, já vivem lá, já rezam lá. Legal. Eles vão ficar lá. Daí, depois que entra, isso. Fecha a porta. Aí só quando for fumaça branca. Com a fumaça branca. É isso aí, gente. Isso aí, nosso parlatório de hoje vai ficando por aqui. Eu vou me despedindo até a nossa enquete fechar o resultado, mas assim, essa é a Europa. Henrique Lacerda, seu boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, bancada. E boa noite para vocês que nos escutaram aí nesse feriadão. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Lucas, seu boa noite. Boa noite a todos, boa noite, bancada, os ouvintes. Eu gostaria de ver, claro, quem sou eu para falar, né? Mas eu gostaria de ver algum da Filipinas ou da África. Eu gostaria de ver um papa assim de uma região que nunca foi. Eu acho que traria uma percepção, uma perspectiva diferente. Seria interessante, mas vamos ver. Boa noite aí, até amanhã.
Muito bem, Juna Reame, seu boa noite. Boa noite, Rodrigo, Carioca, bancada, Ivan, a galera que deu essa oportunidade escutando a gente nesse tempo, passou o feriado com a gente. Até amanhã. Muito Começou bem. a semana, né, gente? Agora, levar a sério. Boa noite, Maíse Mock. Boa noite, começando bem a semana com feriado e até amanhã. Muito bem, terminamos a nossa enquete aqui com 47% dos nossos ouvintes aqui votando para Europa. A turma tá achando que já rodou tá o mundo, fechado. vai votar lá para Europa. Já E aí, é. será que será Já isso é. ou será que não? Muito bem, gente, obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui, mas daqui a pouco você vai ouvir as melhores empoeiradas do Jurassic Pan, não, Caraquinha? Exatamente, Rodrigão. Vamos hoje de novo, sem Voz do Brasil, automaticamente depois das 8, segue música com a rapaziada de Sampa, porque eu vou descansar também, né, Rodriguinho? Vou até as 8, depois das 8... Ó, o Alisson perguntou se hoje vai tocar o Papo é Pop. O Papo é Pop, do Engenheiro do Havaí, Engenheiro do Havaí, né? é isso aí. Bom, mandou muito bem. Foi o Alisson e a Lívia, né? Isso, Essa aham. era boa pra tocar hoje, Mandou hein, bem, Caraquinha? o Papo é Pop, É, exatamente. isso Claudemir de Freitas, Luquinhas Lima, rapaziada ali. A Juninha tá ali também falando ali, muito bem. E vamos de Jurassic Pan, Rodrigão, e amanhã começa a semana para alguns, menos pra gente, nós estamos trabalhando, né, Rodrigo? Isso aí. Sim. Muito bem, Exatamente. gente. Obrigado pela sua audiência, obrigado por nos ouvir, por dar aquele like, aquele comentário, votar na nossa enquete. Você aí do rádio que tá andando, passeando ou talvez trabalhando nesta segunda-feira de Tiradentes, muito obrigado pela sua audiência e nós nos vemos amanhã que tem mais parlatório. Tchau, gente. Vai dormir amanhã. Tchau, tchau. Tchau! Wait for me. I'll be back. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação. Nas lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebook e tudo com os menores preços. Samsung Galaxy M55 5G, memória de 256 GB. Nas lojas 100, só 1.698 à vista.